Bom dia! Está começando o programa Médico da Família. Hoje é terça-feira, dia 5 de agosto. O Brasil registra, em média, 500 mil casos de câncer por ano. A maioria dos casos é de câncer de pele, seguido por câncer de próstata e de mama. De acordo com os estudos, as perspectivas não são positivas. Até 2020, os casos da doença devem aumentar cerca de 38% em nosso país. Quando o câncer é descoberto precocemente, as chances de cura são animadoras, mas o processo do tratamento é difícil. São usados medicamentos fortes, sessões de quimioterapia, radioterapia e até cirurgias para retiradas do tumor. A recuperação necessita do acompanhamento de uma equipe multiprofissional. E um dos profissionais que desempenha um papel fundamental na recuperação do paciente é o fisioterapeuta. E para entender melhor como funciona a fisioterapia oncológica e a importância desse acompanhamento, nós convidamos hoje o fisioterapeuta oncológico Daniel Gomes. Bom dia, Daniel. Bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Você poderia explicar para a gente o que é fisioterapia oncológica? A fisioterapia oncológica é uma especialidade que visa estabelecer, devolver, reabilitar aquele paciente oncológico e também prevenir determinadas disfunções que pode acarretar tanto pela doença, quanto também pelo próprio tratamento que aquele paciente vai ter. Qual profissional está habilitado a fazer a fisioterapia oncológica? São aqueles pacientes que já têm uma certa bagagem, tanto na faculdade da oncologia, quanto uma especialização voltada para a oncologia. Mas tem que ser fisioterapeuta. Tem que ser fisioterapeuta. E em quais casos o fisioterapeuta deve acompanhar o paciente? Todos. A partir do momento que se detecta um câncer, até o momento do tratamento, pós-tratamento, pré-cirúrgico, pós-cirúrgico. Então, até o paciente receber uma alta, ou mesmo evoluindo em relação àquele tumor presente, o fisioterapeuta sempre vai estar presente. E como que funciona esse tratamento da fisioterapia oncológica? Como que é feito? Aí é de caso a caso, depende do tipo do tumor, a região do tumor, tá? Então vai ser detectado primeiro qual que é a patologia, a região envolvida, para se traçar um tratamento, tá? E que tipo de medicamento que vão estar sendo usados, se é radioterapia, quimioterapia, porque cada medicamento, cada forma de tratamento tem sua forma variada de tratamento também. Essa área ela é recente? Bastante recente. Bastante recente. Então, hoje em dia é muito pouco profissional dentro de Mato Grosso do Sul que lida com a fisioterapia oncológica. Tá? Não se tem cursos aqui ainda direcionados para fisioterapia oncológica. Temos que buscar fora ainda do estado. Em quais estados que o pessoal geralmente procura essa? São Paulo, Rio, Brasília, onde estão os maiores centros de oncologia. Nós não temos muitos profissionais então na área? Não. Muito pouco. Muito pouco. E você, na sua prática diária, você observa uma melhora importante nos pacientes que estão fazendo a fisioterapia oncológica? Sem dúvida, porque hoje em dia já se não admite mais o paciente pensar que câncer é sempre morte, porque não é. Não é. Você tem cura hoje para determinados tipos de câncer e a principal queixa é a dor. Então o fisioterapeuta visa também tirar aquela dor daquele paciente, minimizar a dor do paciente oncológico. A fisioterapia pode diminuir a dor do paciente? Sem dúvida, sem dúvida. Um dos principais focos do fisioterapeuta é minimizar a dor oncológica que a gente chama. Nos casos de quimioterapia, o paciente normalmente tem um processo que é bastante difícil. Sim. Né? Como que o fisioterapeuta ele vai atuar nesses pacientes? Então, para o telespectador entender um pouquinho, a quimioterapia nem sempre vai promover uma certa... um mal-estar, como normalmente estão acostumados. O paciente oncológico que toma algum tipo de determinada de medicação pode perder cabelo, mas não é por causa da doença, é o medicamento, depois volta a crescer cabelo. Então, assim, determinado tipo de medicação, como uma quimioterapia que possui um corticoide, pode desenvolver uma patologia pulmonar, uma fibrose pulmonar. Aí o fisioterapeuta entra com a reabilitação pulmonar. A fisioterapia oncológica ela é dividida, não sei se é o termo correto esse, mas ela trabalha na parte pulmonar, na parte motora? Neurológica. Sim, existe a sua subdivisão. Você pode dar alguns exemplos de quais problemas que ocorrem durante o tratamento em que o fisioterapeuta pode ajudar o paciente mais especificamente? Sem dúvida. O paciente que fica muito tempo acamado devido ao câncer, devido às dores, ele vai ter uma perda motora. O fisioterapeuta está ali para restabelecer
tá? Reorganizar, reabilitar aquelas estruturas que ficaram fracas, fragilizadas. A parte pulmonar também, aumentar a capacidade, devolver a capacidade pulmonar para esse paciente. São os principais focos do fisioterapeuta. Diminui o risco de infecções pulmonares a fisioterapia? Sem dúvida, sem dúvida. É extremo isso, até para uma pneumonia. Prevenir, o paciente tem, por mais que tenha um câncer pulmonar, tá? Um tumor dentro de um pulmão, ele pode vir a ter uma pneumonia. Então nós vamos prevenir também até isso. E a parte neurológica que você falou, como que funciona? Um tumor cerebral, por exemplo. Um tumor cerebral vai dar deficiências motoras, cognitivas, tudinho. E o fisioterapeuta previne o que pode acontecer lá na frente, a perda de movimentos, tá? A disfunção dos movimentos. A fisioterapia sempre causa dor quando você está fazendo os exercícios? Eu falo isso porque eu fiz um rompimento uma vez de um tendão e eu tive que fazer. Era desconfortável, mas foi excelente. Para mim foi o que realmente ajudou. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Depende de caso a caso. O seu caso já foi um caso mais ortopédico. Isso. Tá? Na oncologia nós queremos tirar a dor. Tá? Mas nem sempre, às vezes, a manipulação de algum membro a gente acaba causando um pouquinho de dor, mas isso é por uma retração muito grande, uma fibrose na pele, alguma coisa assim pode causar dor, mas não que seja... Nem sempre. Exatamente. Depende da lesão. Exatamente. Existem alguns aparelhos que vocês utilizam na fisioterapia oncológica, também são utilizados esses aparelhos? São, mas com mais parcimônia, já tem que ter muito mais cuidados, porque a dor oncológica, por mais que seja, que se for numa articulação, não pode ser tratado como um paciente ortopédico, tem que ser tratado como um paciente oncológico. O mesmo aparelho não pode, na ortopedia não pode ser usado na oncologia, porque isso existe o risco de tá dissipando mais metástase do câncer, sabe? Com determinados aparelhos. Então tem que se ter muito cuidado, tem que estudar muito bem o paciente para saber a região, o local que se pode estar fazendo um aparelho ou não. Quais aparelhos normalmente são utilizados na fisioterapia oncológica? Geralmente o TNS, que é para relaxamento de processo anti-inflamatório. Explica pra gente o que é o TNS. O TNS é um aparelho de corrente. Tá? Vamos falar de uma forma um pouco mais superficial para o telespectador entender. Então ele vai trabalhar a forma de relaxamento, de processos inflamatórios que existem naquela região, tá? Para ver se reorganiza e a gente consegue trabalhar melhor, melhorar a dor desse paciente. Tá ótimo. Nossa conversa está muito boa, mas a gente tem que parar rapidinho para um breve intervalo comercial. Não sai daí, já já voltamos.